Dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 32. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Verso 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Louvado seja Deus! Estamos estudando como interpretar as Escrituras. O tema desta semana, a criação, Gênese como fundamento, parte 2. Hoje, quarta-feira, a criação e o tempo. Bem querido, bem querida, você já sabe. Você sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, participe. Faça seu comentário, faça pergunta, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. É importante inscrever-se no canal. E mais importante ainda, continue a orar por nós, em nome do Senhor Jesus. Bem querido, o tema de hoje é também muito importante, porque fala sobre genealogia. Embora não devamos estar discutindo genealogias, o apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro na carta a 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, e em Tito 3, verso 9, é importante entender que a questão do tempo ela não é colocada na Bíblia por acaso. Deus não coloca a genealogia na Bíblia por acaso. É importante que a gente entenda que isso tem a ver com um papel histórico. Hoje, o que alguns que estão ligados à história materialista e o evolucionismo desejam é fazer da história bíblica um relato mítico. É fazer da história bíblica um relato que, na realidade, não é cronológico e que é simbólico ou que, na realidade, é mitológico. E a gente tem que tomar cuidado com isso, querido. Tomar cuidado com isso, querida. Porque, na realidade, o relato bíblico de tempo é um relato fantástico. Há uma sucessão ininterrupta. No livro de Gênesis, do capítulo 5 e 11, a Bíblia conta a história da humanidade de Adão até Noé. E de Noé vai até a Abraão e daí então vai formar as nações. Veja que coisa importante. Há um conto dentro de um cômputo, dentro de uma cronologia. E essa genealogia, ela é chamada de cronogenealogia justamente por isso, porque ela traça um período histórico em que vai contando a vida do personagem, os anos que ele viveu e a geração seguinte. E depois então conta a vida do outro personagem, os anos que ele viveu e a geração seguinte. E isso vai de forma ininterrupta, não se perdeu, não foi excluído nenhuma geração e não foi acrescentado nenhuma geração. Que fantástico, que relato histórico fantástico e maravilhoso. Se não for o preconceito daqueles que assim diz que são da ciência, teríamos então encontrado para a humanidade orientações fantásticas dentro do Gênesis. Mas o preconceito da ciência, entre aspas, contra a religião faz isso. Isso porque estamos vivendo num tempo de revanche. Lembra? A Igreja Católica perseguiu então aqueles chamados cientistas. E agora o grupo que defende o evolucionismo, de certa forma, rejeita tudo aquilo que é religioso. Mas temos no Gênesis, no aspecto histórico, no aspecto arqueológico, uma orientação fantástica do surgimento da humanidade e da sua geração passada de tempos em tempos, de forma ininterrupta, sem acrescentar e sem perder nada do que foi entre Adão até Noé. Que coisa fantástica, né? Que coisa maravilhosa. E essa história é importante, queridos, porque se assim o foi, nós temos aí a questão do período do dilúvio e que isso está relacionado à história da Bíblia. E temos aí então, queridos, um período também da Idade da Terra que certamente não seria então a idade em que o homem vive na Terra, não seria tão grande quanto o que se diz hoje os evolucionistas. Mas nós não queremos entrar nessa discussão,
podemos entender que quando a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra, podemos entender que essa parte material da terra tenha sido criada em algum determinado tempo, e depois então quando Deus dá a forma e coloca a humanidade, então nós temos um outro cômputo. Mas isso não é para discussão. Mas o que nos interessa nessa leitura bíblica é salientar que aí há uma história literal. Aí há personagens literais. Né? Se você entendeu a mensagem de hoje, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela cronologia